Olá, tudo bem? Eu sou o Marco. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu estou muito animado em começar essa jornada com vocês. Sabe aquela sensação que a gente tem às vezes de que, puxa, trabalhei a vida inteira, dei duro, paguei as minhas contas, mas aonde eu cheguei? O que eu já construí? Como está meu patrimônio? Como está minha saúde financeira? Será que eu já tenho paz financeira? Ou liberdade financeira? Ou então, quando a gente para pensar um pouco, olha na frente do espelho e diz, poxa, eu fiz tanta coisa, trabalhei tanto, não consegui fazer muitas das coisas que eu gostaria de fazer. E o que aconteceu? Para onde foi meu dinheiro? Ué, eu estou trabalhando e não estou vendo frutos. Pois é, fica tranquilo. Você certamente não está sozinho. Realidade do nosso país, infelizmente, muita gente não chega nem perto de onde você está. Mas eu sei que para você o que você quer é progredir. É ter paz, é ter liberdade financeira. Então, fique conosco nesse canal e eu vou te mostrar agora para vocês 5 passos para você começar. Veja, sem coisa complicada e, obviamente, sem nada fantasioso, né? Não tem promessa milagrosa. Não existe resolver uma questão tão importante da sua vida que você até hoje lida com ela com um vídeo de 5, 10 minutos. Mas a gente precisa começar e eu tô aqui para ajudar vocês. E o nosso primeiro passo nessa linha, ele é um passo muito importante. É mais ou menos quando você vai ao médico e o médico te pede para fazer alguns exames, né? Para saber como que anda o shape, como que anda a sua saúde. Então vamos lá, vamos chamar essa fase, essa primeira etapa em diagnóstico, né? Etapa diagnóstica. Vamos saber como é que está a sua vida financeira, como que você gasta seu dinheiro, você sabe para onde vai seu dinheiro? Ah, vai para pagar conta, Marco. Eu sei, vai para pagar conta, mas quais contas? Você tem contas que você paga todo mês porque é o aluguel ou a prestação de um carro ou a prestação de um imóvel financiado ou, enfim, um plano de saúde? Ou é aquele gasto corriqueiro, quando você vai ao shopping, compra alguma coisa, viu alguma coisa numa loja e gostou e resolveu comprar, resolveu pedir alguma coisa no delivery e comprou. A gente precisa saber. Importante é que se anote tudo. Então vamos lá. Primeira coisa, aí vai depender de você, da sua habilidade, tá? Eu entendo que uma planilha bem elaborada é muito valiosa. É muito importante, porque primeiro você vai ter como organizar informações de uma maneira mais otimizada, né? E poder também depois olhar para o passado. Contudo, tem gente que prefere ainda anotar num papel, num caderno. Não importa. O importante nessa etapa do diagnóstico é você anotar todos os gastos que você tem ao mês. Anota tudo. Item por item, não despreza nada. Se você foi tomar um cafezinho na padaria com um amigo que apareceu para te visitar no teu trabalho, anota. É óbvio, não precisa anotar na frente dele ali, né? Eu sei que isso vai soar como maluquice exagerada, mas anote cada centavo. Com isso, depois de um tempo, e aí esse tempo eu digo para vocês, que seja de no mínimo um mês, já que nosso ciclo habitual de renda, né, no Brasil é mensal. Todo mês você recebe seu salário. Então, anote o cafezinho, anote o aluguel, anote a prestação da casa, anote o gasto com material escolar ou mesmo, né, a parcela ou o valor do boleto da escola particular que você paga para os seus filhos. Anota tudo. Coloca na tua planilha e depois aí eu vou deixar aqui nos comentários, né, na link do vídeo, eu vou deixar um
uma planilha que eu acho muito boa de ser utilizada, mas aí isso é com cada um de vocês, tá? Então, primeiro passo, anote metodicamente todos os seus gastos. Bom, agora que a gente já sabe o que fazer no primeiro passo, vamos para o passo 2, né? O que você pretende fazer da sua vida? E aí vamos chamar essa etapa de etapa planejando meus sonhos, né? O que eu quero fazer lá no futuro. E aí anota também em algum lugar, no papel, na sua planilha. É importante isso. Parece uma bobagem, mas quando você escreve, você de certa forma firma um compromisso. Compromisso com você, que é o compromisso, pode ter certeza, mais importante que você tem para cumprir na sua vida. Então anota no papel o que você deseja daqui a um ano, daqui a 5 anos ou daqui a 20 anos, por que não? Todos queremos nos aposentar um dia. Então, coloca isso de uma maneira que você tenha a um curto prazo um objetivo factível, a médio prazo um objetivo maior e a longo prazo o maior objetivo de todos, talvez, aquele que vá te permitir a tão sonhada paz financeira, liberdade financeira plena. Então, veja, olhe seu coração, olhe aquilo que você quer. Você quer quitar uma dívida? Essa é a sua medida para daqui a um ano? Então anota, eu quero quitar uma dívida, ou todas as dívidas eventualmente, se você tiver mais de uma, ou não. Meu sonho é daqui a 5 anos quitar o meu imóvel. Ele tem várias parcelas ainda a serem pagas, mas eu pretendo encurtar isso e pagar em 5 anos. Ou mesmo pretendo daqui a um tempo fazer uma viagem tão sonhada, tão desejada com a família, né? Uma viagem mais cara. Enfim, isso é com você. O importante é que você escute seu coração e aplique a racionalidade. Escreva no papel, coloca o que você quer conquistar a curto, médio e longo prazo. Bom, e agora o terceiro passo, que vamos chamar de mão na massa. Pessoal, é um passo que pode ser que você já até tenha tentado fazer em algum momento, mas é normal, né? Pensar naquelas dívidas que você tem, nos gastos que você tem. Você já começou a anotar, está aí no primeiro passo, talvez não tenha dado o seu mês ainda, né? Talvez você tenha acabado de escrever uma planilha para poder preencher a partir de então, mas você já pode começar a pensar nas suas dívidas, nos seus gastos. Então, anota uma por uma, coloca no papel e começa a renegociar aquelas que você não está conseguindo pagar. Começa a ligar para aquelas pessoas que te cobram e oferecer proposta. Talvez trocar uma dívida cara por uma mais barata seja uma solução melhor. Enfim, talvez agrupar determinadas dívidas seja outras. Mas junto com isso, também comece a cortar despesas. Já que você já tem uma planilha na onde você vai anotar todos os seus gastos, possivelmente você já identificou que tem gastos que talvez não sejam tão essenciais para a sua vida. Às vezes a gente tem coisa que nem sabe mais que está pagando, né? Quem aí não tem assinatura com Disney, Globoplay, Netflix e outros streamings que são muito variados nos dias de hoje? Antigamente a gente estava acostumado só com a TV aberta e depois com a TV por assinatura com vários canais, mas hoje isso virou uma loucura, né? Tem streaming de tudo quanto é jeito. Então, dá uma conferida e cancela os streamings que você não está usando, diminui pela metade. Diminui sua conta do celular. Você tem certeza que você usa todos esses gigas que seu pacote de internet lhe dá? Será que não pode ser um plano de internet mais barato? Do seu celular, do seu plano móvel? Será que você precisa de um plano pós-pago? Eu não estou dizendo que você não precisa. Entenda, de maneira objetiva, cada um tem que analisar o seu gasto friamente e ver se aquilo faz sentido para você. Às vezes, isso não é incomum. Tem gente que está pagando assinatura de um canal que nunca assiste, porque achou que ia assistir, esqueceu lá e esse plano se renova. Corta,
Para que você gasta isso? 20, 30, 40 reais ao mês vai te trazer um conforto financeiro aí de quase 400 reais ao longo de um ano, que você pode usar para pagar uma conta. Então, faça uma análise minuciosa de seus gastos, avalie seu cartão de crédito. Muitas vezes tem gasto que está lá, que é mensal, de alguma assinatura, de algum seguro, que você não usa, não pretende usar e que nem quis contratar. Faça uma varredura nos seus gastos e elimine dívidas desnecessárias, elimine gastos desnecessários para poder combater as dívidas que você tem, tá? Esse é o nosso terceiro passo. Muito bem, o nosso quarto passo, nós vamos chamar ele de pague-se primeiro. O que significa isso? Bom, você já fez lá sua planilha, você já está anotando seus gastos, você já deu uma repensada naquilo que você quer para sua vida, então você tem aí mais ou menos uma clareza do que é a curto, médio e longo prazo. Você também já deu uma organizada nas suas finanças em questão de dívidas, né? Você já eventualmente já sabe o que você está devendo, quem você tem que pagar e está pensando em como pagar isso, né? E por sua vez também já diminuiu, cortou ou pretende cortar gastos desnecessários que você muitas vezes nem sabia que tinha. E agora o outro passo, que é muito importante e faz parte, e veja, você pode até se perguntar, olha, mas pague-se primeiro, como que eu vou me pagar primeiro se eu tenho tanta dívida? Mas não se engane, eu tenho certeza que você, como a maioria das pessoas, em algum momento sai e vai, compra uma pizza, compra alguma coisa por prazer, né? Que não necessariamente seja para o seu sustento. E aí, se isso acontece, obviamente que é possível sim que você faça uma contribuição para você mesmo daquilo que você ganha de seu salário. Então, reserve uma pequena parcela do seu salário para guardar, para começar a formar uma reserva, né? Lá na frente, em outros vídeos, nós vamos entrar mais detalhes em como que isso funciona, mas tenha em mente, comece a guardar todo mês um pouquinho que seja do seu salário. Se você não consegue guardar 10%, 15% ou 25%, que seria o ideal, né? A doutrina financeira é muito pacífica nesse sentido, mas a gente está começando, né? Estamos aí num recomeço, num novo eu. E esse novo eu, ele pressupõe que você comece a guardar um pouco de dinheiro, nem que seja o mínimo. E eu não vou nem entrar em mérito de valor. O quanto você guardar vai fazer diferença para você. Você precisa criar esse pensamento e aplicá-lo. Então, o valor nesse momento não é importante. Se você vai guardar 50, se você vai guardar 15, se você vai guardar 100 reais, não interessa. Guarde, crie o hábito, comece a guardar um pouco de dinheiro, reserve ele. Não adianta guardar na conta corrente, que é onde você vai ali misturar com as suas despesas do dia a dia. Tira e coloca em algum outro lugar, que seja um outro banco. Abra um banco digital, um Nubank, um Mercado Livre, qualquer banco que seja, para que você possa guardar uma parcela do seu salário, ainda que mínima, e criar esse hábito. Então, quarto passo, um passo que vai fazer muita diferença lá no futuro e que agora pode ser pouco relevante, não pode ser ignorado, tá? Então, adote essa medida e você já vai começar a ter algo para se vangloriar lá no futuro. Escuta o que eu estou dizendo. Muito bem, agora que você já pensa em anotar seus gastos, né? Ou seja, vai ter um diagnóstico da sua vida financeira, que você também já escreveu aí seus sonhos a curto, médio e longo prazo, e fica calmo se você ainda não sabe o que você quer para longo prazo, mas eu tenho certeza que curto você quer, então anota. Se você não tem o longo, deixa o longo para um pouquinho depois, isso vai acontecer com você, mas anota o primeiro, anota o que está ali para acontecer, o que você precisa mais hoje, tá? Bom, você também já pensou nas suas dívidas, já vai negociá-las o que for possível, tentar diminuí-las e também vai cortar gastos desnecessários. E por sua vez também
ainda que de maneira muito incipiente, ainda muito no começo, começou a guardar um pouco de dinheiro, ou seja, começou a se pagar, você dá um duro danado, você merece, merece sim, se pague, meu amigo, você vale muito mais do que isso. Tá na hora de falar do quinto passo, quinto e último passo. E esse passo, ele, com certeza, na minha opinião, é o mais importante de todos e diz respeito à sua saúde. Já que não adianta nada você fazer tudo isso e chegar lá na frente e não poder desfrutar. Então, como quinto passo, eu deixo aí para vocês um pensamento um pouquinho na sua saúde. Como que você está? Você tem bons hábitos? Seu hábito é saudável? Você fuma? Você bebe com frequência? Você passa mais tempo com a família? Mais tempo com os amigos? Como é seu estilo de vida? Pensa nisso e vê se isso que você faz hoje contribui mais ou menos para a sua saúde financeira. Lembre, às vezes, naqueles gastos que a gente não anota, que é ir num barzinho no fim do expediente, o famoso happy hour, que é maravilhoso, não tenha dúvida. Mas será que ele não está exagerado ou será que ele ainda faz sentido para você? Será que aquela cerveja de final de semana com amigos é isso mesmo que você quer fazer? Se é, quem sou eu para falar que você está errado? Agora, pensa e vê se é. Começa a pensar na sua saúde. Será que você pratica exercício? Será que você tá com a sua gordura corporal ok? Seu índice de massa corporal está de acordo? Começa a olhar para isso e pensar na sua saúde. Quando foi a última vez que você foi ao médico? Fazer um exame de rotina preventivo? Se não lembra, tá na hora de ir. Tô sendo franco. Por quê? Porque não adianta nada formar patrimônio, construir riqueza e não poder desfrutar, tá? Então, meu quinto e último passo para esse vídeo, tem muita coisa para fazer, gente. Tem muita coisa para acontecer. Mas para esse vídeo, meu quinto passo é esse, tá? Pense na sua saúde. Essa jornada financeira, ela não é uma corridinha de 50 metros. Ela é uma maratona na sua vida. Não é algo que você vai resolver já. Você vai demorar para resolver, mas se você não começar, você não resolve. Agora, você tem algo que você tem hoje, na idade que você está, se você tem 40 anos ou mais, você tem maturidade. Se você tem maturidade com 30, maravilha. O importante é, se você está assistindo a esse conteúdo, é sinal que você quer promover uma mudança na sua vida. Então, é hora de agir. Não desanime, faça aquilo que você puder fazer hoje. Se você não puder fazer tudo, faça alguma coisa, faça um pouco. Isso é a sua vida, não é a minha, não é a do seu vizinho, não é a do seu cunhado, é a sua. Então faça por você e sua família. Comece desde já, com o que você tem, a mudar a trajetória da sua vida para algo melhor, que você possa daqui a alguns anos olhar com orgulho e falar: que bom que lá atrás eu comecei, eu fiz acontecer. Muito obrigado por ficarem comigo até agora. Se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, deixa um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. A gente vai ter mais vídeos com novidades, com coisas que podem te ajudar, que vão servir como dicas para você alcançar a sua jornada financeira. E deixa aí nos seus comentários o que você achou desse vídeo, na sua opinião, faz sentido para você? Você teria alguma dica a compartilhar com outros inscritos? Muito, muito obrigado e até uma próxima!